Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o livro que eu vou começar a ler essa semana. É esse livro aqui. Chega mais pertinho para vocês verem. Israel, de Herodes a Dayan. O escritor é o Abraão de Almeida. É um livro publicado pela CPAD em 1983. Ou seja, ele tem... tá perto, né, de fazer 40 anos de publicação. Ele tem 7 capítulos. Eu penso que vai enriquecer muito, né, a nossa compreensão. Ó, vou dar uma lida de cada um dos capítulos para vocês terem uma ideia do que se trata, tá? Capítulo 1, a plenitude dos tempos, paganismo e depravação. A Palestina e o seu povo. Religiosidade judaica, tá? Então, isso aí é o capítulo 1. O capítulo 2, Herodes, Pilatos e o Sinédrio, os herodianos e os judeus. Pôncio Pilatos, o Sinédrio. Bem, o terceiro capítulo. A igreja, Nero e Jerusalém, Pedro, Paulo e os gentios, a expansão do cristianismo, Nero, os cristãos e os judeus. Quarto capítulo, Juliano, os árabes e a Terra Santa, Juliano o apóstata, o domínio árabe e os motivos das cruzadas. Quinto capítulo, as cruzadas e a Palestina, a primeira cruzada, as outras cruzadas. Sexto, o holocausto sob o nazismo, a ascensão de Hitler, nascem os guetos, começam os massacres. E o último capítulo, capítulo 7, renasce o Estado judeu, Israel e o mandato britânico, nasce o Estado judeu, Deus cumpre sua promessa. Quando terminarão os tempos dos gentios? Eu acho muito importante, como eu já falei, esse aqui é um dos livros que eu peguei emprestado do meu pai. Como eu já vou ler mesmo, né? Então, eu gravo a minha leitura, coloco aqui, aí você que gosta do assunto, mas muitas vezes passa aí o dia sem ter um tempinho para parar e para ler, você pode colocar enquanto você estiver trabalhando, dependendo da função, ou em casa, cuidando da casa, você solta, ou na hora de dormir, dá um play aí e vai escutando, tá bom? Essa semana eu terminei de ler esse daqui, ó. Foram 7 vídeos também. Judite, a judia cristã fiel até a morte na Rússia comunista. Uma história muito bonita, muito comovente. Não vou falar, tá? Tem aí a playlist. Para não ficar uma misturada, gente, como a gente trata de muitos assuntos aqui no canal, o que que eu faço? Uma playlist para cada assunto. Então, tem essa playlist com esses 7 capítulos desse livro. Eu vou abrir uma outra playlist para esses aqui, tá? Então, tá separadinho. E antes desse da Judite, eu li esse daqui para vocês, o Heróis da Fé. Tá bom? Também tem uma playlist Heróis da Fé. Uma outra playlist que eu tenho aqui no canal, vamos supor, a história da Assembleia de Deus, que vocês vão começar a assistir essa semana. Eu estou republicando os vídeos. Tem a história da Assembleia de Deus do Pernambuco, e assim vai, dá uma olhadinha da família Macalão, Câmara. Então eu separo os assuntos para não ficar uma baderna, porque tem cerca de 1000 vídeos, para não ficar bagunçado. Tudo bem, gente? É isso. Tem outros livros que eu pretendo ler este ano, aí eu leio e deixo aqui no canal. É isso então, tá? Esse vídeo foi para tratar disso mesmo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, ative o sininho para você receber as notificações desses e de outros vídeos que eu postarei aqui, tudo bem? Tchau, até o próximo vídeo. No vídeo de hoje, a plenitude dos tempos, paganismo e depravação, a Palestina e o seu povo, e religiosidade judaica. É o capítulo 1 do livro Israel, de Herodes a Dayan, escrito por Abraão de Almeida, publicado pela CPAD no ano de 1983.
Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Desde o cativeiro, iniciado no ano de 605 a.C. sob Nabucodonosor, todos os acontecimentos envolvendo, de um lado, os impérios mundiais de Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia e de Roma, e de outro lado, o povo israelita, tiveram por finalidade preparar o mundo para o primeiro advento de Cristo. Saliento que os reinos atrás referidos são por mim analisados no livro As Visões Proféticas de Daniel, que corresponde a uma introdução ao assunto que agora passamos a estudar. A Bíblia diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Gálatas 4:4. Esta plenitude dos tempos inclui, entre outras coisas, as condições políticas, religiosas e morais em que se encontravam as nações por ocasião do advento do cristianismo. César Augusto, imperador romano, de 31 a.C. a 14 d.C., certamente, sem que nada suspeitasse, teve a participação no cumprimento das profecias bíblicas, ao convocar o recenseamento geral para todos os habitantes do seu vasto império no ano de 753, Annus Urbis Conditae, ou seja, da fundação de Roma, que seria o ano 5-6 a.C. Em decorrência desse decreto, José e Maria tiveram de dirigir-se a Belém, onde Jesus nasceu numa estrebaria, cumprindo-se assim Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Paganismo e depravação. Fora do âmbito do judaísmo, a religião predominante nos dias de Jesus baseava-se na mitologia originária da antiga Babilônia, divinizadora das forças da natureza. Era tão terrivelmente impiedosa e imoral essa religião que a maioria dos seus sacerdotes pregava a necessidade de sacrifícios humanos, tanto de bebês como de adultos. A oferta de crianças recém-nascidas ao deus Moloque, por exemplo, era corrente havia séculos, de sorte que os sacerdotes do paganismo eram assassinos profissionais de crianças. Em diferentes rituais, variando de lugar para lugar e de época para época, as vítimas eram ou assadas vivas ou degoladas ou surradas até a morte. Um exemplo disso era o culto ao Moloque, construído em metal e completamente oco. O seu interior era aquecido até o ponto de suas mãos abertas e juntas ficarem como brasas. Então, ao rufar dos tambores, para que não se ouvissem os lancinantes gritos das pobres criancinhas, eram elas colocadas nas mãos do ídolo e assim assadas vivas. A superstição e a infidelidade chegaram a extremos insuportáveis. Benjamin Scott, em As Catacumbas de Roma, cita um trecho de Basílio Cooper. É absolutamente impossível descrever detalhadamente as terríveis depravações do velho mundo pagão. No dizer do apóstolo, é vergonha mesmo só o falar daquelas coisas que faziam em secreto. O leitor não deve precisar de que lhe digam toda a miséria moral de uma religião cujos deuses eram debochados, bêbados, fratricidas, prostitutos e assassinos, cujos templos eram lupanares e antros dos piores vícios, chegando alguns a só serem tolerados fora das cidades. Vitrúvio 1,
7, cujos espetáculos, as horríveis prugnas dos gladiadores, ou cenas tão impuras que o próprio Catão, carcereiro, não podia presenciar, cujas procissões eram cortejos de indecências, cujos altares, não raros, eram tingidos de sangue humano, cujas festas eram as célebres bacanais e saturnais, cujo ritual era o vício, cujos sacerdotes e sacerdotisas, mas temos de descer um véu para esconder mesmo as mais simples funções sacerdotais. No tempo de Augusto, o casamento tinha caído em desuso. Se existia, era apenas para tornar a mulher escrava. A esposa era que tinha de trabalhar. As concubinas e cortesãs é que eram amigas do seu senhor. Mas tudo isto não é ainda o mais negro quadro. Não há um único dos vícios que provocaram a extinção dos cananeus ou que fizeram vir do céu o fogo vingador sobre as cidades da planície, que não surge o retrato que a história registra de quase todos os imperadores estadistas, poetas ou filósofos da Roma e da Grécia clássica. A lepra moral corrompia tudo e todos. A crueldade campeava tanto como a sensualidade. A escravatura era universal. Sócrates era uma exceção. A Palestina e o seu povo. A Palestina dos dias de Jesus constituía um mundo judaico, com a cidade de Jerusalém por capital religiosa, cujo monumental templo era ponto de encontro não apenas dos judeus palestinenses, mas também dos da diáspora, ou seja, dos que habitavam em colônias em outras regiões do vasto Império Romano. O país dos judeus era pequeno, medindo de norte a sul entre Cesareia de Filipe e Berseba a distância de 240 quilômetros. De Jope, na costa, até Amon, atravessando todo o país, a distância era de 121 quilômetros. Pelo fato de ser assim tão pequena, ficou a Palestina, por determinação das autoridades imperiais, integrada a províncias da Síria, governada por Quirino nos dias do nascimento de Jesus, Lucas 2:2. Dentro da Palestina, viviam entre judeus e israelitas, pertencentes aos restos das 12 tribos, cerca de 3 milhões de pessoas que falavam pelo menos 3 dialetos. Onde quer que fosse encontrado, o judeu estava sempre bem asseado, entrava em negócios com estrangeiros, mas não confraternizava com eles. Quando, por força das circunstâncias, imigravam para outras regiões, não esqueciam Jerusalém e tudo faziam para um dia poderem retornar à Cidade Santa. Muito sentimentais, os judeus davam largas à sua alegria à vista de uma criança e sentiam bastante quando eram repreendidos. Buscavam a comunhão com seus parentes e conservavam entre si grande amizade. Sumamente religiosos em suas maiorias, preferiam a morte a transgredir qualquer dos mandamentos da lei de Moisés, principalmente o quarto, alusivo à guarda do sábado. Religiosidade judaica. Como centro de toda a vida judaica estava o Templo de Jerusalém, onde todos pagavam um imposto anual, meio ciclo de prata, constituído de uma moeda arredondada com os dizeres numa de suas faces, Jerusalém Santa, e na outra tendo esculpida uma tríplice açucena e a inscrição: Serei como o orvalho de Israel, crescerei como a açucena.
Havia em circulação em Jerusalém uma moeda romana de ouro, mas a grande maioria dos judeus temia sequer tocá-la pelo fato de estar nela esculpida a imagem de César Augusto com as palavras: César Augusto, filho de Deus, pai da pátria. Os judeus consideravam tal inscrição uma ofensa ao Deus verdadeiro Jeová. Reagiam duramente contra qualquer espécie de imagem gravada, por mais inofensiva que fosse. Chegaram mesmo a protestar contra os estandartes romanos nos quais se via gravada a imagem de César, quando a 12ª Legião Romana entrou em Jerusalém. O rendimento anual dos cofres do templo chegava à importância de aproximadamente $1.250.000, proveniente do imposto pago por 3 milhões de pessoas, mais as ofertas das primícias e as ofertas diárias de vítimas para o holocausto, que chegavam a milhares de cordeiros por ocasião da Páscoa. Possuindo um governo teocrático centralizado em Jerusalém, os judeus se sujeitavam a um grande número de leis, as mais absurdas decorrentes de interpretações forçadas das escrituras sagradas. Exemplos: no dia de sábado, a mulher não podia sair com faixa de lã, nem com faixas de linho, nem com o próprio manto da cabeça, nem podia enrolar-se nelas, a não ser desapertados. A mulher não podia sair com renda no cabelo, nem com lenço no pescoço, nem com anéis no nariz, nem com anel que não levasse o selo, nem com uma agulha sem buraco. Contudo, se ela fizesse qualquer dessas coisas, não estava obrigada a uma oferta de expiação dos pecados. Por outro lado, um homem não podia sair à rua com sandálias forradas nos pés, a não ser que nos pés tivesse feridas, nem com talismãs, nem com couraça, nem com elmo. Uma mulher não podia abandonar a casa com uma caixa de especiarias, nem com um frasco de perfume. Se o fizesse, seria obrigada a uma oferta de expiação pelo próprio pecado. Algumas escolas rabínicas permitiam que a mulher frequentasse lugares públicos com dentes postiços ou mesmo dourados. Os homens podiam sair com um ovo de gafanhoto ou com um dente de chacal, ou ainda com um prego que tivesse servido para suplício da crucificação de alguém como meio redentor. Se uma gazela entrasse numa casa e um homem a matasse, ser-lhe-ia imputada a culpa. Mas se fossem dois a matá-la, de nada seriam culpados. Se a um homem doerem os dentes, não poderá chegar-lhes vinagre no sábado. Se lhe doerem os quadris, não poderá friccioná-los com vinho ou vinagre. Poderá, porém, ungir-se com azeite, mas não com azeite perfumado. Aos filhos dos reis é permitido ungir as feridas com azeite perfumado, uma vez que costumem fazê-lo ordinariamente. As leis continuavam a ser rigorosas para os que morriam no sábado. Era lícito aprontar todo o necessário para o defunto, ungí-lo e lavá-lo, contanto que não lhe movessem nenhum dos membros. Podiam retirar o colchão de debaixo dele e deixá-lo estendido na areia para ficar preservado durante maior espaço de tempo. Podiam atar-lhe o queixo, não para levantá-lo, mas para não baixar mais. Não era permitido fechar os olhos do cadáver ao sábado. Nos outros dias também não era permitido fazer-se isto no momento em que a alma partia. Caso alguém o fizesse, seria considerado réu de um derramamento de sangue. Um judeu podia afastar-se do lugar onde vivia cerca de 2.000 cúbitos, ou seja, mais ou menos 1.155 metros. Contudo, se tivesse intenção de tomar 2 refeições num ponto que distasse de sua casa 1.155 metros, poderia andar outros 1.155, porque nesse caso o lugar das refeições era considerado parte da sua habitação. Se um homem adormecesse durante uma viagem e acordasse no dia de sábado, poderia mover-se 2.000 cúbitos para qualquer direção.
Os sábios afirmavam apenas 4 cúbitos. Havia recomendações quanto ao fato de apertar ou desapertar um laço, apagar uma lâmpada, cozer 2 pontos consecutivos na costura, escrever 2 letras do alfabeto, acender lume e assim por diante. Herodes, Pilatos e o Sinédrio. No vídeo de hoje, o capítulo 2 do livro Israel, de Herodes a Dayan. A Palestina começou a ser governada pelos Herodes uns 40 anos antes de Cristo. Era anteriormente administrada, civil e religiosamente, pelo sumo sacerdote, detentor ao mesmo tempo dos 2 poderes. Quando da nomeação de Herodes feita por Roma, os judeus lavraram um veemente protesto por considerá-lo cruel e ambicioso. De fato, ele ordenou a construção de grandes e luxuosos edifícios, inclusive do templo. Embora se considerasse judeu, dobrava-se diante dos deuses pagãos. Casou com Mariana, filha do sacerdote Simão, mas após o nascimento de 2 filhos, matou-a. Afirma-se que, ao todo, Herodes o Grande casou-se 10 vezes e assassinou vários membros da família por suspeita ou por capricho. O próprio César Augusto teria dito que era melhor ser filho de um suíno do que de Herodes. Quanto à pretensão de Herodes de ser judeu, Davis registra: verifica-se que o rei Herodes, por nenhum dos lados, descendia da raça judaica. Os idumeus haviam sido conquistados por João Hircano no ano de 125 a.C. e compelidos a serem circuncidados e adotarem o judaísmo, e por isso eram nominalmente judeus. Os herodianos e os judeus. Em meio a muitas perturbações domésticas, Herodes o Grande construiu teatros e estabeleceu jogos, contrariando o judaísmo. Ao final do seu desastroso governo, quando já havia eliminado muitos rivais, entre estes seus filhos, Alexandre e Aristóbulo, e o irmão e o avô de Mariana, nasceu Jesus em Belém de Judá. Então, Herodes cometeu uma de suas últimas atrocidades, mandando matar todos os meninos de Belém e seus termos, de 2 anos para baixo. Mateus 2, do 1 ao 19. Faleceu no ano de 4 a.C., com 70 anos de idade e 34 de reinado. A notícia de sua morte provocou vivas demonstrações de regozijo entre os judeus. Herodes Tetrarca, filho de Herodes o Grande e de Maltace, a samaritana, era conhecido por Antipas ou simplesmente Herodes. Considerado um fraco, sua mulher Herodias o influenciou ao ponto de exigir a morte de João Batista, pelos motivos registrados em Mateus 14, do 1 ao 13. Jesus chamou-o de raposa por causa da sua malícia. Foi inimigo de Pôncio Pilatos até o dia em que este enviou-lhe Jesus para ser por ele interrogado. Lucas 23, do 7 ao 12. Este Herodes exerceu o tetrarcado da Galileia, segundo disposições testamentárias deixadas por seu pai. Acusado de ligações secretas com os partas, foi banido em 39 d.C. para Leão, na Gália, onde faleceu. Herodes Agripa I era filho de Aristóbulo e neto de Herodes o Grande. Foi autor das acusações contra Herodes Tetrarca. Enquanto Tibério era o imperador, Agripa I cultivou amizades com Caio, que veio a ser mais tarde o imperador Calígula. Tirando proveito da situação, Agripa I teve seus domínios ampliados com a inclusão da Judéia e Samaria. Procurando agradar aos judeus, mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e prendeu Pedro,
mas a igreja estava em contínua oração e Pedro foi milagrosamente salvo da morte. Agripa morreu no ano 44, com 54 anos de idade, ferido por um anjo do Senhor. As escrituras narram, desta maneira, a sua morte. Ora, Herodes estava muito irritado contra os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, camareiro do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Num dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e dirigia-lhes a palavra. E o povo exclamava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Atos 12, 1 e 2, 20 ao 23. Agripa, ou Herodes, Agripa II, era filho de Agripa I e, portanto, bisneto de Herodes o Grande. Tinha 17 anos quando perdeu o pai. Fazia seus estudos no Palácio Imperial em Roma. No ano 48, teria assumido o pequeno reinado de Chalcis. Em 52, foi transferido de Chalcis para domínios mais vastos. Em visita a Festo, em Cesareia, este procurador da Judéia fez-lhe a apresentação de Paulo, que ali estava preso. O apóstolo, diante de Festo, Agripa II e Berenice, fez sua brilhante defesa e anunciou o Evangelho de Cristo. Agripa II, depois da queda de Jerusalém, no ano 70 d.C., foi para Roma, onde foi investido no cargo de pretor. Morreu no ano 100 d.C. Pôncio Pilatos. A Palestina, na época em que Jesus foi preso e crucificado, tinha como procurador Pôncio Pilatos, um homem de meia idade, distinguido apenas pela ambição e ódio implacável aos judeus. Disse que assumiu a procuradoria no ano 26, já durante o ministério terreno de Jesus. Antes da nomeação, não passava de um negociante ou funcionário de pequena categoria. Era zeloso de suas funções e chegara ao posto de governador dos judeus graças à influência de sua mulher Cláudia Prócula sobre as autoridades romanas. Também gozava da amizade de Sejano, conselheiro de Tibério César. Talvez, em virtude dessas boas relações, tinha ele obtido permissão para ser acompanhado ao seu posto pela esposa, o que constituía um privilégio raro. Pilatos era um ateu declarado e grande oportunista. Adorava os deuses romanos porque isso fazia parte da sua vida de romano. Sua esposa, além de vítima da grande ambição social, cultivava a superstição religiosa e não se atrevia a interferir nas práticas dos cultos pagãos ou judaicos. Pilato nutria grande desprezo pelos judeus. Na conversa era inteligente, orgulhoso, malicioso e às vezes brilhante. Percorria os seus domínios acompanhado sempre de um pequeno exército de 500 soldados. Toda vez que havia um protesto, ele fazia uso arbitrário e jus gladi, o poder concedido pelo imperador para condenar à morte, castigando e matando multidões de judeus. Dentre os muitos incidentes ocorridos entre Pilatos e os judeus, dá-lhes registro o seguinte: algum tempo depois, empregava o dinheiro sagrado chamado Carbã na construção de um aqueduto para trazer água a Jerusalém, tirada da parte sul da cidade. Os judeus consideravam que o emprego do dinheiro sagrado em fins seculares era uma profanação e, por ocasião de uma visita de Pilatos à capital, cercaram o tribunal com grande tumulto e vozerio. Pilatos, tendo sido previamente avisado, preveniu-se e mandou alguns soldados à paisana, armados de bastões e de adagas que levavam escondidas para se misturarem com a multidão. Quando o tumulto havia atingido o auge, Pilatos deu o sinal para atacar os amotinados. O que esses soldados fizeram com tanta violência que até alguns deles foram mortos. A multidão debandou, tomada de pânico, e muitos morreram atropelados na fuga. O Sinédrio.
constituído alguns anos antes de Cristo, o Sinédrio era composto de 71 membros pertencentes a 3 classes: sacerdotes, anciãos e escribas. Desempenhava as funções de Supremo Tribunal e de Assembleia Legislativa dos judeus. O chefe supremo do Grande Sinédrio era sempre o sumo sacerdote. Quando algum de seus membros falecia, escolhia-se um substituto mediante criterioso processo de seleção em que eram levados em consideração o conhecimento da lei e a maneira de viver do candidato. Era grande a autoridade do Sinédrio, tanto nos processos civis como nos criminais. Normalmente, o procurador romano aprovava a decisão dos juízes. Nos processos criminais, por exemplo, as condenações resultavam dos depoimentos das testemunhas inicialmente interrogadas sobre 7 pontos da lei: em que ciclo sabatino, em que ano, em que mês, em que dia da semana, a que horas, em que lugar, quem presenciou o fato. Depois de terem ouvido as testemunhas, os juízes retiravam-se para comer qualquer coisa, não bebendo vinho, e após a refeição da tarde reuniam-se secretamente na Câmara para pesar entre si o valor das testemunhas apresentadas. Nos processos criminais, todas as sentenças eram severas, não havendo sequer prisão por demasiado leve. O exílio passava ainda por uma sentença menor. A sentença habitual era a pena de morte numa das 4 formas: apedrejamento, cremação e decapitação, ou estrangulamento. Destas, a mais vulgar era a lapidação. Executavam-na reunindo uma multidão e lançando um condenado do alto de uma eminência. Toda essa gente olhava lá para baixo e, se vissem a vítima mexer-se, agarravam então pedras e atiravam-lhes até matar. Qualquer sentença de morte antes de executada era examinada pelo procurador romano, que ordinariamente não punha qualquer objeção. Se alguém tivesse examinado com ele previamente o processo e ele quisesse, podia convocar o acusado e os acusadores e ali mesmo, da sua cadeira judicial, dar início ao julgamento. Se o veredito fosse anulado, o condenado estava absolvido e o Sinédrio ficava sem poder para interpor. Mas se a sentença se confirmasse, então o governador ordenava, muitas vezes, que submetessem o prisioneiro ao suplício romano da crucificação. A Igreja, Nero e Jerusalém. No vídeo de hoje, capítulo 3 do livro Israel, de Herodes a Dayan. Não poderíamos seguir os passos do povo de Israel no primeiro século cristão sem nos referirmos, embora sumariamente, ao nascimento e aos primeiros passos da Igreja, pois esta alterou fundamentalmente a história da nação judaica. Segundo a profecia bíblica das 70 semanas desde a morte de Cristo, foram os israelitas cortados da boa oliveira para que no lugar delas os crentes fossem enxertados. É como se o tempo parasse para os judeus até que a Igreja seja tirada da terra no arrebatamento. Somente então terá lugar a última semana de anos em que novamente Deus tratará com Israel, e é durante ela que serão cumpridas as profecias acerca do surgimento e da manifestação do Anticristo, da grande tribulação e da batalha do Armagedon. O termo igreja, que vem do grego eclesia, ocorre no Novo Testamento cerca de 114 vezes, mais da metade, cerca de 65, nas epístolas paulinas, sempre com a concepção de assembleia, agrupamento, reunião dos primeiros discípulos de Cristo para a celebração do culto. A igreja cristã, propriamente dita, nasceu em Jerusalém por volta do ano 28, no dia de Pentecostes, ou seja, no 50º dia após a Páscoa e no 10º dia após a ascensão de Cristo. Nessa ocasião, Jerusalém abrigava peregrinos judeus de diversas nações, partos, medos, elamitas, mesopotâmicos e forasteiros da Judéia, Capadócia, Ásia, Frígia, Panfília, das regiões da Líbia e do Ponto.
O livro de Atos, escrito pelo médico Lucas, cobre somente um período de pouco mais de 30 anos, do Pentecoste até a chegada de Paulo preso a Roma. Acredita-se que as chaves mencionadas por Jesus a Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, Mateus 16:19, foram usadas pelos apóstolos em Jerusalém, para os judeus, no dia de Pentecoste, quando 3.000 deles aceitaram a fé, e em Cesareia, para Cornélio e seus familiares, os gentios, algum tempo mais tarde. A importância desses dois grandes eventos narrados nos Atos não pode ser subestimada. No discurso no dia de Pentecoste, muitos judeus estrangeiros converteram-se, foram batizados e levaram para suas terras a mensagem do Evangelho. Na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu quando Pedro falava, mostrando a universalidade do Evangelho destinado a todos os povos, raças, tribos e nações. A controvérsia surgida com a entrada dos gentios para a igreja foi muito grave. Acreditavam muitos judeus que o cristianismo fosse apenas uma seita judaica e por isso muito fizeram para impedir a admissão dos gentios no mesmo nível de igualdade, tese que foi refutada mais tarde pelo apóstolo Paulo. Destarte, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Pedro, Paulo e os gentios. Para dirimir dificuldades doutrinárias decorrentes da conversão dos gentios, reuniu-se em Jerusalém, sob a presidência de Tiago, o primeiro concílio cristão, ao qual compareceram Paulo, Barnabé, os apóstolos, os anciãos da igreja e grande número de discípulos. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Atos 15:7. Uma perseguição movida aos discípulos em Jerusalém, por ocasião do martírio de Estevão, ocorrido por volta do ano de 35 d.C., o Evangelho alastrou-se rapidamente. Alguns fugitivos iam por toda parte anunciando aos judeus as boas novas de salvação, do que nasceram fortes comunidades em Samaria, Galiléia, Antioquia, capital da Síria, onde também o Evangelho foi anunciado aos pagãos, resultando na conversão de muitos deles. Ao tomarem conhecimento da expansão da igreja em Antioquia, os apóstolos enviaram Barnabé àquela cidade. Este, maravilhado com o fervor dos novos cristãos, foi a Tarso em busca de Saulo, que tivera uma maravilhosa conversão no caminho de Damasco, uns 5 anos antes, ou seja, por volta do ano 35 d.C. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11:26. Saulo de Tarso foi um dos mais denodados heróis da fé cristã. Era judeu da tribo de Benjamim, natural de Tarso da Cilícia, cidade a cujos filhos o Império Romano concedia o elevado privilégio da cidadania romana. Ao ser batizado, Saulo, cujo nome significa desejado, mudou seu nome para Paulo, pequeno, talvez em sinal de humildade, embora alguns aleguem que o seu novo nome é uma homenagem ao procônsul romano Sérgio Paulo, convertido ao cristianismo por ocasião da primeira viagem missionária do apóstolo aos gentios. Viajante incansável, Paulo percorreu cerca de 8.000 quilômetros do mundo antigo, fundando igrejas na Síria, na Cilícia,
em Chipre, na Ásia Menor, na Macedônia, em Atenas e em outras cidades. A expansão do cristianismo. Para edificar as igrejas e orientar pastores de comunidades, escreveu Paulo suas famosas e conhecidíssimas epístolas dentro da seguinte ordem cronológica: 1 e 2 aos Tessalonicenses de Atenas e Corinto, em 51, 1 aos Coríntios de Éfeso, em 55, 2 aos Coríntios da Macedônia, em 56, aos Romanos de Corinto, em 57, a Filemon, aos Colossenses, aos Filipenses, aos Efésios de Roma, em 61 e 62, a Tito e 1 Timóteo de Roma, em 66, 2 Timóteo de Roma, em 67, ano em que foi martirizado quando contava 68 anos de idade e 35 de fé. Nesta última carta, o grande apóstolo dos gentios prevê sua morte quando registra: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. John Tucker assinala 7 elementos que contribuíram para a expansão do Evangelho na era apostólica. A difusão geral de uma só língua, a grega. B. A difusão de uma só lei, a romana. C. A difusão do culto judaico por diversas partes. D. A paz romana, só possível pelas vias de comunicação, as estradas militares feitas pelos romanos que tornaram possíveis as viagens dos pregadores da cruz por toda parte. E essas mesmas estradas, porque em certo sentido, cumpriram a profecia de Isaías 40, verso 3: preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas ao nosso Deus. F. A grande expectativa que havia de uma nova era, pois o mundo estava aborrecido com o estado da humanidade e desejava saber de onde poderia surgir a salvação. Para este elemento, a expectativa da parousia, ou a segunda vinda do Senhor, forneceu a doutrina e a esperança necessárias. G. O zelo dos crentes em dilatar a fé. Contudo, o fator mais importante na dilatação do cristianismo no período apostólico, sem o qual todos os elementos anteriores de nada valeriam, foi o derramamento do Espírito Santo. Foi na força do Espírito que os discípulos arrostaram toda a sorte de perseguições, suportaram longas viagens e pregaram, não com palavras de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, as boas novas do Evangelho, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nero, os cristãos e os judeus. Nero, o imperador romano, responsável pela morte de Paulo e de inúmeros outros cristãos, subiu ao poder em 54 d.C., em lugar de britânico, o legítimo herdeiro, em virtude do auxílio de Agripina, mãe de Nero. Descrito como curto de pernas, grosso de pescoço e barrigudo, não ostentava Nero qualquer virtude. Cometeu inúmeras atrocidades, como o incêndio de Roma em julho do ano 64 d.C., provocado por ele mesmo e cuja culpa lançou sobre os inocentes cristãos. Em decorrência dessa calúnia, inúmeros cristãos pereceram da maneira mais cruel possível. Alguns foram vestidos em peles de animais ferozes e perseguidos pelos cães até morrerem. Outros foram crucificados. Outros, envolvidos em panos, alcatroados e depois incendiados ao pôr do sol, para que pudessem servir de luzes durante a noite.
Nero cedia o seu próprio jardim para essas execuções e apresentava ao mesmo tempo alguns jogos de circo, presenciando toda a cena vestido de carreiro, umas vezes a pé no meio da multidão, outras do seu carro. A execução de Agripina, ordenada por Nero, seu próprio filho, dá a ideia da devassidão desse monarca e da crueldade da Roma imperial dessa época. Popeia Sabina, mulher de Otto, que mais tarde veio a ser imperador, levou a Nero, de quem era amante, falsas acusações de traição contra Agripina. Esta, ao saber das intrigas tramadas contra sua vida, escreveu a Nero: Não me espanta que a estéril Silana não tenha o senso do afeto materno. Uma mulher que nunca teve filhos não sabe o que é perdê-los. A natureza nos torna odiosos ou indiferentes àqueles objetos de que não temos a experiência. Admira-me que, prestando ouvidos a intrigas, possas dar crédito a semelhante desumanidade. Admira que, prestando ouvidos, não conheces, meu filho, a afeição que todas as mães nutrem pelos seus filhos? O nosso amor não tem limites, alimentando incessantemente por aquela ternura ignorada de todos, exceto de nós mesmas. Nada poderia ser mais caro do que o que compramos com o risco de nossas vidas, nada mais precioso do que o que só conseguimos com tantos trabalhos e tantos sofrimentos. São estes tão agudos e insuportáveis que não fosse a visão de um parto feliz, coisa que nos faz esquecer as nossas pernas, a procriação cessaria bem depressa. Porventura te esqueces de que durante 9 meses te carreguei em meu ventre? Como admitir, então, que eu mesma tentasse destruir o filho querido que me custou tanta angústia dar à luz? É possível que os deuses, encolerizados pelo excesso de amor que te consagro, queiram desse modo punir-me. Desgraçada Agripina, suspeitada de um crime que ninguém poderia atribuir-te, de que me valeria o título de imperatriz se sou acusada de um crime que a última das mulheres abominaria? Desgraçados aqueles que respiram o ar da corte. Os mais prudentes não estão a salvo das tormentas em tal porto. Ali até a calmaria é perigosa. Mas por que lançar a culpa à corte? Diz-me, por que haveria eu de tramar contra a tua vida? Para afundar eu mesma em destino pior? Não tem cabimento. Que esperança poderia induzir-me a desejar tua queda? É certo que a ambição de mando corrompe muito frequentemente a lei da natureza, que a justiça não tem espada para punir aqueles que delinquem dessa maneira, e que a cobiça não olha a delitos para chegar a seus fins. Mas eu sei que não teria divindade a quem implorar absolvição de um ato tão negro. Que dificuldades não tive de vencer para coroar a tua fronte? Mas lembrar-te os meus serviços seria insultar a tua gratidão. Minha inocência não tem que se defender, mas confiar inteiramente na tua justiça a Deus. Longe de se deixar convencer pela carta de sua mãe, Nero ordenou a sua execução no ano de 59 a.C. Agripina morreu estrangulada, enquanto Nero, num ímpeto de cólera, aplicava violento pontapé em sua amante Popeia, que também tinha tramado contra Agripina. Popeia, que estava grávida, faleceu em consequência do golpe. Depois de 14 anos de um sinistro reiterado, em que eliminou, além de muitos cristãos, grande número de nobres, Nero foi condenado à morte pelo Senado romano. Antes, porém, de ser cumprida a pena, matou-se com a própria espada.
foi ainda no governo de Nero, no ano de 66 d.C., que os judeus na Palestina rebelaram-se contra Roma e seu domínio, aniquilando as guarnições romanas do Mar Morto e Antônia. Para reprimir a rebelião, o imperador enviou grande exército sob o comando de Vespasiano. Várias e sangrentas batalhas foram travadas na Galileia, com elevado número de vítimas de ambos os lados. Na Páscoa de 70 d.C., as legiões romanas cercaram Jerusalém sob o comando de Tito, filho de Vespasiano. Vespasiano era agora o imperador após o suicídio de Nero. O terrível sítio durou 5 meses de sofrimentos indescritíveis. Nesse período, 600 mil cadáveres foram lançados para fora dos muros da cidade. A peste e a fome encarregavam-se de dizimar centenas de pessoas diariamente. Quando a cidade caiu, contou-se cerca de 1.100.000 mortos, e apenas por uma das portas foram retirados 115 mil cadáveres. Dos 97 mil sobreviventes, a maior parte foi levada para Roma. Outros foram presenteados às províncias do Império para morrerem como gladiadores nas arenas em espetáculos públicos, e outros ainda seguiram para trabalhos forçados no Egito. Com o aniquilamento de Jerusalém no ano 70, as comunidades cristãs palestinenses perderam sua influência sobre as igrejas gentílicas, o que fez com que a luta de Paulo em favor da liberdade cristã se consolidasse. Antioquia, Roma e Éfeso tornaram-se nos principais centros da expansão cristã. Juliano, os árabes e a Terra Santa. No vídeo de hoje, a leitura do 4º capítulo do livro Israel, de Herodes a Dayan, um livro escrito por Abraão de Almeida e publicado pela CPAD em 1983. Desde a época do advento de Cristo até os nossos dias, a história de Israel e de Jerusalém em particular está pontilhada de inúmeros eventos trágicos ou gloriosos, a muitos dos quais não nos reportaremos aqui em razão de comporem o capítulo A Tragédia Judaica de nosso livro Israel, Gog e o Anticristo. O último grande choque entre a nação judaica e o Império Romano foi a revolta de Bar Kokhba, de 132 a 135 d.C., quando pereceram perto de 600 mil judeus, 50 cidades fortificadas e 985 vilas foram destruídas. O motivo da revolta foi a reconstrução de Jerusalém por Adriano como uma nova cidade pagã e a instalação ali de um templo em honra de Júpiter, uma das principais divindades romanas. Terminada a guerra, a Palestina deixou de ser o centro do judaísmo em razão das medidas antirreligiosas tomadas por Roma. Sob os vários imperadores que se seguiram, os judeus foram umas vezes ajudados e outras vezes perseguidos. Juliano, o apóstata. Em 361, Juliano o apóstata, após prolongadas discussões com líderes judaicos, decidiu reconstruir o templo de Herodes, do qual Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, o que trouxe grande entusiasmo entre as colônias judaicas. Todavia, algo inesperado aconteceu. Conquanto os judeus intentassem fazer a obra, foram contudo obrigados a desistir antes mesmo de lançarem os fundamentos, porque logo que começaram o trabalho, saíram da terra bolas de fogo com grande explosão e terremoto, não só dispersando os trabalhadores, mas até espalhando os materiais que eram colocados como alicerce.
A veracidade deste acontecimento é atestada por renomados historiadores, entre eles Edward Gibbon, que acrescenta muitos detalhes interessantes, tais como a nomeação do virtuoso e erudito Alípio, que recebeu a comissão extraordinária para restaurar, em sua antiga beleza, o templo, e a participação ativa do governador da Palestina na execução da gigantesca obra. O domínio árabe na Palestina começou em 638 com a captura de Jerusalém e durou até 1099, quando os cruzados a conquistaram sob a liderança de Godofredo de Bulhão. Normalmente se divide esse período em 4 partes, da conquista até 660. A dinastia Muawiyah, de 660 a 750. A dinastia Abdase, de 750 a 969, e finalmente a dinastia Fatímida, de 969 até 1099. A situação dos judeus e da terra de Israel nesse período é vivamente descrita pelo historiador David Ben-Gurion. Os árabes aplicaram maior severidade em seus métodos de administração e segurança, e cedo tornavam claro o propósito de transformarem a terra dos judeus numa terra de permanente colonização árabe. Era sempre crescente o número deles que chegavam à Palestina, e era manifesto que pretendiam apossar-se da santidade de Jerusalém e do resto da Palestina. A princípio, os judeus e árabes gozavam de iguais direitos em relação a todos os lugares santos judaicos, em especial Jerusalém e Hebrom. Decorrido algum tempo, essa situação mudou. Os privilégios dos judeus com respeito ao monte do templo, por exemplo, foram pouco a pouco reduzidos. De início, era permitido aos judeus ir ali em peregrinação e realizar serviços regulares, inclusive erguer tendas na festa dos tabernáculos. Negaram-lhes, porém, ao fim, esse direito e proibiram a presença deles no monte. E uma vez que já não tinham licença para orar no Monte Moriá, voltaram-se para o Monte das Oliveiras, pois a divina presença nele repousara. Reuniram-se ali nos dias de festa para abençoar a casa de Israel, tribo por tribo, suas figuras venerandas e seus benfeitores. Os motivos das cruzadas. Desde que Odoacro, em 476 d.C., derrubou Rômulo Augustulo, o último dos imperadores romanos, tribos germânicas procedentes das margens do Reno e do Danúbio, tais como os Érulos e os ostrogodos, governaram despoticamente os povos ocidentais, antes submissos à adiantada civilização greco-romana. No Oriente, incluindo-se a Palestina, hordas asiáticas de guerreiros vindas da Tartária e da Mongólia assolaram as ex-províncias do quase milenário e recém-caído Império Romano, no que foram seguidas pelos árabes. Estes fanatizados discípulos de Maomé assumiram as rédeas dos governos orientais e, de espada na mão, implantaram à força sua religião em toda a Arábia, Egito, Síria, Pérsia, Palestina, parte da Índia e até mesmo em algumas regiões europeias. Dizem alguns historiadores que os maometanos se apegaram com tanto fervor à sua guerra santa que só não tomaram conta do mundo porque foram limitados pelas águas, pois eram pouco entendidos e ao mesmo tempo pobres em navegação. Esses novos senhores do Oriente, talvez por precaução, não quiseram incomodar muito seriamente o Império Grego ou Bizantino, sediado em Constantinopla. Esse império, graças a uma pérfida política externa, conseguiu substituir até a época da Segunda Cruzada, como veremos adiante. Radicados nas principais cidades, os califas muçulmanos, com o correr do tempo, representavam várias e grandes dinastias, sendo as principais a dos Abássidas,
sediada na Síria, e a dos Fatimistas, com sede no Egito. Essas dinastias demonstraram sempre haver entre elas uma séria e irremediável desunião, levando seus exércitos a se empenharem entre si em grandes e sangrentas batalhas. No século IX, tais fatos despertaram os gregos de sua tradicional indiferença pelo que acontecia à sua volta e fizeram com que os que se aproveitassem das graves dissensões entre os muçulmanos, sob o comando do imperador Nicéforo Focas e mais tarde dos militares Demolíco e Ximenes, conseguiram os gregos brilhantes vitórias na Síria e na Palestina. Porém, sua costumeira negligência puseram a perder em pouco tempo todas as caras conquistas. Enquanto esses fatos se sucediam, as peregrinações aos santos lugares continuavam cada vez mais concorridas, sem grandes dificuldades. Eram cristãos e muçulmanos de todas as partes que se punham a caminho da desolada Jerusalém. Com a chegada do século X, essas peregrinações assumiram um caráter tristemente sombrio. Um violento terremoto destruiu o que restava de Jerusalém, e um gigantesco cometa por muito tempo assombrou os povos naquela época extremamente supersticiosos. Por todo lado, revoluções por toda parte, maus presságios. Em todas as igrejas, sermões sobre o fim do mundo. Por tudo isso ficou o século X conhecido como a meia-noite do período medieval. A partir do começo do século XI, as peregrinações para os cristãos se tornaram quase que impraticáveis. Bandos de árabes beduínos abandonaram o deserto e surgiram nas estradas do Oriente Médio, assaltando e matando os que se dirigiam piedosamente à terra de Israel, causando indignação aos cristãos de todo o mundo. Estes já não partiam mais a sós, mas em grandes grupos cada vez maiores. Dessa época difícil, desejamos nos referir a apenas duas expedições ao Oriente que, pelo seu caráter, pronunciavam já as futuras cruzadas. Em 1054, Lietbert, bispo de Cambrai, partiu para a Terra Santa com mais 3.000 peregrinos. As desgraças que sofreu foram tantas que voltou à Europa sem ver Jerusalém, perdendo na viagem a maior parte de seus companheiros. 10 anos mais tarde, 7.000 peregrinos tomaram junto o caminho da Palestina, e tantas foram as calamidades da viagem que apenas menos de 4.000 deles conseguiram chegar ao Oriente. Os outros pereceram tragicamente nas mãos dos beduínos salteadores. Todavia, desgraças ainda bem maiores haveriam de abastecer-se tanto sobre os cristãos orientais como sobre os peregrinos que se dirigiam à Terra Santa. É que os povos mais terríveis da Idade Média conheceu, surgiram no Oriente assolando campos e cidades, assaltando e assassinando os peregrinos indefesos. Eram os turcos, originários do Turquestão, na Ásia. Nenhum povo conseguiu deter o rápido avanço desses ferozes guerreiros que, como outros bárbaros, se intitularam defensores da fé maometana. De conquista em conquista, eles tomaram a Pérsia em 1052, apoderaram-se depois da Síria, do Egito e da Palestina, tomando Jerusalém em 1078, ocasião em que esta sacratíssima cidade nadou no sangue de cristãos e muçulmanos árabes durante vários dias. A partir dessa data, os peregrinos, depois de enfrentarem 1000 perigos nas estradas do Oriente, não podiam entrar em Jerusalém sem antes pagar um elevado preço em dinheiro. E como a grande maioria deles era gente pobre, sendo muitos os que já haviam sido roubados no caminho, vagavam miseravelmente ao redor da cidade santa. Poucos eram os que não morriam de fome, de frio ou pela implacável espada dos bárbaros. Foi após a lamentável tomada de Jerusalém pelos turcos
que piedosos eclesiásticos começaram a se dirigir ao Papa e aos reis da Europa, narrando-lhe as grandes misérias da Igreja do Oriente e solicitando, em nome de Deus, a libertação da Santa Cidade de Jesus Cristo, tão miseravelmente subjugada por terríveis infiéis. As Cruzadas e a Palestina. No vídeo de hoje, a leitura do capítulo 5 do livro Israel, de Herodes a Dayan. Após o ano de 1078, data da tomada de Jerusalém pelos turcos, todos os peregrinos europeus que milagrosamente conseguiam voltar à sua pátria narravam com lágrimas as terríveis desgraças dos cristãos orientais, sujeitos a terríveis perseguições por parte de um povo selvagem e cruel. Toda a Europa católica chorou as calamidades da Terra Santa, e em todas as igrejas, os prelados, os bispos e demais autoridades eclesiásticas não cessavam de recriminar os turcos e de amaldiçoá-los por sua selvageria. Foi nesse triste estado de coisas que um homem chamado Pedro, o eremita, começou a se movimentar pela libertação da Palestina. Depois de visitar Jerusalém e chorar amargamente os males dessa cidade aos pés do Santo Sepulcro, Pedro conferenciou longamente com o Papa Urbano II e este tomou sobre si a responsabilidade de convocar um concílio onde o assunto pudesse ser oficialmente tratado. A Primeira Cruzada. Sabiamente, o Papa escolheu a França para a sede do concílio, sabendo serem os franceses o povo mais belicoso da Europa. Era uma maneira disfarçada de honrar esse grande povo e aproveitar sua reconhecida bravura na grande e santa empresa. O grande concílio reuniu-se na cidade de Clermont no mês de novembro de 1095 e contou com a presença das principais autoridades eclesiásticas e civis de quase toda a Europa. Até a Igreja Oriental se fez presente com representantes de Jerusalém e outras cidades cristãs. Inicialmente, esse concílio procurou dar solução aos muitos problemas existentes entre as nações europeias, bem como aos sérios problemas religiosos surgidos com o antipapa Agberto. Em seguida, Urbano entregou a palavra ao cenobita Pedro, e este, vestido de sua conhecida capa preta e com lágrimas nos olhos, narrou com palavras penetrantes a tragédia dos cristãos orientais. O sucesso do eremita sobrepujou as mais otimistas expectativas. Secundando a pregação de Pedro, Urbano conseguiu um verdadeiro milagre. Depois de inflamar o espírito guerreiro da grande multidão de cavaleiros, senhores, barões, condes e prelados, disse ele: guerreiros que escutais, vós que procurais sem cessar vãos pretextos de guerra, alegrai-vos, pois, eis aqui uma guerra legítima. Chegou o momento de expiar tantas violências cometidas no seio da paz, tantas vitórias manchadas pela injustiça. Não se trata mais de vingar as injúrias dos homens, mas as da divindade. Se triunfardes, as bênçãos do céu e os reinos da Ásia serão o vosso prêmio. Se sucumbirdes, tereis a glória de morrer nos mesmos lugares onde Jesus Cristo morreu, e Deus não se esquecerá de que vos viu em sua santa milícia. Soldados do Deus vivo, escutai somente os gemidos de Sião. A eloquência de Urbano arrebatou a multidão até as raias do delírio. Um brado grandioso proferido por dezenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo ressoou várias vezes. Deus o quer! Deus o quer! Deus o quer! Acalmada a multidão, o Papa mostrou uma cruz que seria o sinal da Guerra Santa. Ela deveria ser levada nos estandartes, nas armas, nos ombros e nos peitos. Foi o bispo de Puy, Ademar de Monteville, o primeiro a receber a cruz das mãos do Papa. Vários outros prelados seguiram-lhe o exemplo.
Barões e cavaleiros esqueciam-se de suas próprias questões e juntos tomavam a cruz para combater na Ásia os inimigos de Jesus. A notícia da Guerra Santa espalhou-se rapidamente por toda a França e países vizinhos. O próprio Urbano dirigiu-se, ele mesmo, às principais cidades francesas para terminar sua obra tão felizmente iniciada em Clermont. Em todas as dioceses e paróquias, os bispos e os padres não cessavam de benzer cruzes para os fiéis que prometiam libertar Jerusalém. Durante todo o inverno, trabalhou-se exclusivamente nos preparativos para a grande viagem marcada para a primavera de 1096. Mal chegou a época tão ardentemente esperada da partida dos cruzados, estes se dirigiram aos lugares onde se deveriam reunir. A multidão dos cruzados oferecia uma mistura bizarra e confusa de todas as condições, de todas as classes. Havia mulheres armadas no meio dos terreiros, e a prostituição e as alegrias profanas apareciam no meio das autoridades da penitência e da piedade. Via-se a velhice ao lado da adolescência, a opulência ao lado da miséria. O capacete confundia-se com os capuchinhos, a mitra com a espada, o senhor com o servo, o patrão com os empregados. Perto das cidades e das fortalezas, nas planícies e nas montanhas, erguiam-se tendas e pavilhões para os cavaleiros e altares eram levantados às pressas para o ofício divino. Por toda a parte exibia-se um aparato guerreiro e de festa solene. De um lado, um chefe militar exercitava seus soldados. De outro, um pregador chamava a atenção de seus ouvintes sobre as verdades eternas. Aqui, o ruído de clarins, de trombetas, além o canto de salmos e de outras melodias. Desde o Tibre até o oceano, desde o Reno até além dos Pirineus, só se viam grupos de homens marcados com a cruz, jurando exterminar os sarracenos e antecipadamente celebrando suas conquistas. De todos os lados ressoava o grito de guerra dos cruzados: Deus o quer! Deus o quer! Outras cruzadas. A primeira leva a partir para o Império Bizantino foi a de Pedro, o eremita, composta por aventureiros e fanáticos, que durante a viagem massacraram os judeus de Metz, das cidades renanas, da Suábia, da Baviera e da Boêmia. A cruzada desenvolveu-se em meio à anarquia geral e foi em parte liquidada pelos búlgaros. Pedro, sem autoridade para evitar as brigas internas e as devastações, viu seus companheiros quase totalmente mortos pelos turcos. Na Cruzada dos Barões, um dos exércitos comandados por Godofredo de Boinlon e seu irmão Balduíno conseguiu chegar a Jerusalém em junho de 1099, mas na Cidade Santa encontraram uma oposição acirrada, comandada pelos fatímidas xiitas que no ano anterior havia tomado a cidade aos turcos sunitas. Mesmo assim, os cruzados entraram em Jerusalém a 15 de julho, quando promoveram massacres e devastações pelas ruas da cidade. Todavia, a partir de 1130, Zenge Atabeque de Mossul e seu filho Nureddin iniciam a união dos muçulmanos sírios para uma contracruzada e, como primeiro resultado, tomam Edessa em 1144. Esse revés levou à Segunda Cruzada, de 1147 a 1149, organizada visando a recuperação do território perdido, mas resultou num completo fracasso. A Terceira Cruzada foi convocada por Clemente III, dirigida por Ricardo I, Coração de Leão, da Inglaterra, por Filipe II, da França, e pelo imperador Frederico Barbarroxa. A contribuição imperial, no entanto, foi pequena. Após a morte de Frederico da Cilícia, em junho de 1190, as forças alemãs se dividiram e uma parte retornou à Europa. A política bizantina, muito hostil em relação aos latinos,
motivou a Quarta Cruzada, de 1202 a 1204, que foi comandada por Tybalt de Champagne, Balduíno de Flandre e Bonifácio de Montferrat. Os cruzados e os venezianos tomam Constantinopla em 1204. Em 1218, Honório III consegue reunir a Quinta Cruzada, inicialmente comandada por João de Brienne, rei titular de Jerusalém. Esta cruzada nada mais conseguiu senão a recuperação da Santa Cruz, que havia sido capturada por Saladino em 1187. Em 1227, Frederico II da Itália partiu com a Sexta Cruzada, mas, alegando mal-estar, retornou à Europa enquanto sua frota seguiu para Acre. Por essa razão, foi excomungado. Todavia, não se importando com isso, partiu novamente em 1228 e no Oriente, usando mais diplomacia do que força, concluiu um tratado com o sultão Al-Kamil, 1229, obtendo Jerusalém, Belém, Nazaré, Sidom e outros lugares e 10 anos de paz. A Santa Sé considerou absurdo esse acordo e enviou uma cruzada papal contra os territórios de Frederico na Itália, valendo-se da ausência dele. Finalmente, as duas últimas cruzadas, lideradas por Luís IX da França, canonizado mais tarde como São Luís, resultaram num completo fracasso. Na sua primeira expedição, que objetivava a captura de Damietta, o rei foi capturado em 1250 e mais tarde resgatado em troca de grande soma de dinheiro emprestada pelos italianos. Na segunda, durante o cerco de Tunis, em 1270, Luís IX morre e seu exército desolado volta à França. Além dessas 8 principais expedições, muitas outras se dirigiram à Terra Santa, destacando-se a Cruzada Alemã de 1197 e a Cruzada das Crianças de 1212. Mesmo depois da queda dos últimos sítios cristãos no Oriente, a ideia de cruzada não desapareceu completamente. Exemplo disso é a expedição que resultou no desastre de Nicópolis em 1396. O Holocausto sob o nazismo. No vídeo de hoje, a leitura do capítulo 6 do livro Israel, de Herodes a Dayan. O cumprimento da profecia de Isaías 66:8, que trata claramente da criação do Estado de Israel, estava ligado às dores de parto desse povo. Diz o texto bíblico: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Não há dúvida de que tais dores de parto foram os sofrimentos dos judeus antes e durante a Segunda Guerra Mundial, sofrimentos que passaram à história como o Holocausto. Derrotada na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ia mal, com uma dívida de guerra de 132 milhões de marcos. Aí aparece Hitler, que na busca de poder total, marcha para Berlim, mas é derrotado e preso durante 5 anos. Na fortaleza de Landsberg, escreve ele o seu livro Mein Kampf, Minha Luta, no qual defende, entre outras coisas, a morte aos judeus. Na sua opinião, a raça superior deveria esmagar ou sujeitar as raças inferiores, ideia que está presente em inúmeros documentos do Partido Nacional Socialista. Entre outras coisas, escreveu Hitler em sua obra: se os judeus conquistarem as nações desse mundo, sua coroa será a coroa fúnebre da humanidade, e mais uma vez este planeta esvaziado do gênero humano mover-se-á através do éter como o fez há milhares de anos atrás. Lentamente o receio do naufrágio judeu no cérebro e espírito das pessoas surge como um pesadelo. Começa-se por temer ante o terrível inimigo e então acaba por se transformar em sua vítima final. Todavia, que ameaça representaria para o novo poder os 500 mil judeus residentes na Alemanha? Nenhuma.
Não há dúvida de que a solução final do problema judeu não seria por medo, mas por capricho. Hitler mesmo teria dito a Hal Schinning que se os judeus não existissem, ele os teria inventado. O massacre das populações judaicas sempre esteve nos planos de Hitler, como se pode perceber pelo discurso que este fez em abril de 1943. Nós partimos na qualidade de nacionais socialistas verdadeiramente lógicos do problema do sangue. Fomos os primeiros a resolver o problema da raça pela ação e a este respeito nós não compreendemos pelo problema da raça o antissemitismo. O antissemitismo é como o despiolhamento. Desembaraçar-se dos piolhos não é uma questão de filosofia, é uma questão de higiene. Do mesmo modo, a questão do antissemitismo não foi para nós uma questão de ideologia. Era um problema de higiene. Em breve estaremos despiolhados. Não nos restam mais que 20.000 pulgas e teremos acabado com elas em toda a Alemanha. Mas a questão da raça nos lembra nosso próprio valor. Ela nos faz manter presente no espírito o laço real que une o povo alemão. Em outubro do mesmo ano, Hitler afirma: eu gostaria de falar da evacuação dos judeus, da exterminação do povo judeu. Aí está uma coisa fácil de dizer: o povo judeu será exterminado. Diga cada membro do partido, é claro. Está em nosso programa: eliminação dos judeus, exterminação. Nós o faremos. A ascensão de Hitler. Em 1919, Adolf Hitler filia-se ao Partido Trabalhista Alemão, em Munique, e no ano seguinte, na qualidade de encarregado da propaganda do partido, muda o nome da organização política para Nacionalista dos Trabalhadores, do qual se torna presidente em 1921. Este partido, pequeno até 1927. No ano seguinte, ganha 12 cadeiras no parlamento e em 1930 já possui 107 cadeiras. Em 1932, Hitler candidata-se à presidência e perde para o Marechal Paul von Hindenburg por 6 milhões de votos. Mas no mesmo ano, o Partido Nazista obtém 230 cadeiras no Reichstag e no ano seguinte, a 30 de janeiro, Hitler é nomeado chanceler por Hindenburg. Mas no mesmo ano, o Partido Nazista obtém 230 cadeiras no Reichstag. No ano seguinte, a 30 de janeiro, Hitler é nomeado chanceler por Hindenburg. Este morre em 1934 e aquele assume o poder total, presidente, chanceler e chefe das Forças Armadas. O antissemitismo é reforçado a partir de 11 de abril de 1933, quando são baixadas as leis arianas. Ocorrem então prisões em massa. Os judeus são proibidos de ocupar funções públicas, de serem comerciantes, advogados, médicos, profissionais liberais e etc. As leis de Nuremberg, editadas a 15 de novembro de 1935, são ainda mais racistas. São proibidas as relações sexuais de alemães com judeus sob a pena de prisão e morte. Um soldado que tivesse relações com judias seria fuzilado. Em 1938, essas leis entram em vigor também na Áustria. Os judeus são expulsos da Alemanha para seus países de origem, desencadeando reações violentas como o assassinato do secretário da embaixada alemã em Paris por um judeu e a consequente represália alemã conhecida por Noite dos Cristais Quebrados, de 9 a 10 de novembro, em que as lojas dos judeus são saqueadas, depredadas e as sinagogas queimadas. Nascem os guetos. De 1933 a 1939, 225 mil judeus deixam a Alemanha, 100 mil a Áustria, 35 mil a Boêmia, Morávia, e a partir de 17 de maio de 1939, os judeus são obrigados a adotar o nome de Sara ou Israel,
A letra J, por decreto de 1938, é estampada em seus passaportes. A 1º de setembro de 1939, os alemães ocupam a Polônia e entra em execução a solução final do problema judaico. O avanço alemão pela Polônia, pela Dinamarca, pela Iugoslávia, pela União Soviética, pelos Países Baixos e etc. Ficou marcado pelo extermínio da esquerda, dos liberais, dos ciganos e principalmente dos judeus. No gueto de Lodz, 162 mil pessoas foram encurraladas com cercas de madeira e arame farpado e abatidas pelas balas e pela fome. Por esse gueto passaram mais de 500 mil pessoas, das quais sobraram apenas 80 mil em 1944, que foram então enviadas para a Câmara de Gás. Logo no início da campanha da Polônia, as populações judaicas são massacradas. Em todos os territórios ocupados, os judeus são obrigados a usar a estrela de Davi nas costas e na frente a palavra judeu. Carregar aquela estrela de Davi, amarela nas costas, era carregar a morte. E muitos carregavam essa estrela. Um russo, um polonês, um tcheco estava ameaçado se pensasse diferente dos nazistas. Um judeu não. Ele tinha o privilégio de sofrer o somatório de todo o ódio nazista só porque era um judeu. A solução final para os judeus era imediata. Para outros povos inferiores ficava para depois, embora os alemães não poupassem bala ou corda contra qualquer espécie de resistência e eventualmente matasse dezenas, centenas, milhares de pessoas aqui e ali, por onde andassem para dar um bom exemplo aos que resistiam. Os nazistas e todos os totalitários querem sufocar a resistência, porque a resistência é vida. Reinhard Heydrich determinou, a 21 de setembro de 1939, a organização dos guetos. Em Varsóvia são confinados 500 mil. Outros guetos surgiram na Cracóvia, em Białystok, Vilna, Minsk, Riga, Lvov, Luque, Sosnowiec e em diversas outras cidades onde os judeus eram amontoados e cercados para morrerem de fome e de peste. Começam os massacres. Em julho de 1941, Goering apresentou um plano para a liquidação física de todos os judeus, plano que foi aprovado em janeiro de 1942. Entretanto, desde 8 de dezembro de 1941, já funcionava o primeiro campo de extermínio em Chełmno, próximo a Lodz, na Polônia. Nos primeiros 4 meses, pereceram ali 40 mil judeus. Vários outros campos de extermínio foram instalados na Polônia: Bełżec, Sobibór, Lublin, Majdanek, Auschwitz e Birkenau, conhecido por Auschwitz II. Este último possuía as câmaras de gás e os fornos crematórios mais aperfeiçoados. Somente em Auschwitz pereceram 3 milhões de judeus, 2 milhões e 500 mil nas câmaras de gás, 500 mil pela fome, pelas doenças ou execuções. O nazismo fez tudo o que podia para cumprir o programa de extermínio dos judeus. Robert Jackson, procurador-geral dos Estados Unidos, no processo de Nuremberg, fez um pronunciamento no dia 21 de novembro de 1945, no qual revelou que 9 milhões e 600 mil judeus que viviam na Europa, dominada pelos nazistas, 5 milhões e 700 mil desapareceram. De uma maneira geral, a política de extermínio em massa dos judeus consistiu primeiramente em regular as imigrações, depois na concentração dos judeus nos guetos, na Polônia e em outros países do leste europeu ocupados pela Alemanha. A partir do início de 1942, a política antissemita do Reich entrou em sua terceira fase, o extermínio total e definitivo da raça judia. Ao número de 5 milhões e 700 mil judeus, acrescente-se ainda perto de 300 mil
cristãos de origem judaica, até a terceira geração que os alemães também consideravam judeus, inclusive os oriundos de casamentos mistos. Por território ocupado, a estimativa dos extermínios é a seguinte: Polônia, 3 milhões. Ucrânia, 900 mil. Rússia, 352 mil. Países do Báltico, 228 mil. Romênia, 300 mil. Hungria, 450 mil. Tchecoslováquia, 155 mil. Alemanha e Áustria, 210 mil. Bulgária, 14 mil. Iugoslávia, 26 mil. Itália, 8 mil. França, 90 mil. Luxemburgo, 1 mil. E Noruega, 900. Segundo o documento nazista, o número de judeus que deveriam ser mortos em toda a Europa era de 11 milhões. Esse documento inclui os judeus dos países não ocupados pela Alemanha, como a Suíça, a Suécia, a Inglaterra, a Turquia, Portugal e Espanha, bem como os 3 milhões e meio de judeus resistentes nos territórios russos não conquistados pelos alemães. O Holocausto é um evento sem precedente não apenas na história judaica, mas também nos anais da raça humana. O mundo moderno não possui mais nenhuma conexão direta com o período nazista, relegado que foi por outros povos que não o judeu às páginas dos livros de história. Para o povo judeu, entretanto, o Holocausto continua sendo um capítulo extremamente vivo de sua história. A catástrofe do Holocausto não apenas criou um tremendo vácuo em seu surgimento, alterou todo o curso da moderna história judaica. A Europa não é mais o centro da criatividade e inspiração judaica como havia sido por centenas de anos. A civilização judaica europeia foi totalmente destruída, sem que haja qualquer continuação ou substituição. Renasce o Estado judeu. No vídeo de hoje, a leitura do 7º e último capítulo do livro Israel, de Herodes a Dayan, escrito por Abraão de Almeida em 1983, publicado pela CPAD. Ao final das cruzadas e já no período mameluco, século XIV e XV, muitos novos edifícios foram construídos em Jerusalém e o fornecimento de água melhorado, mas sob o domínio otomano a cidade voltou a decair, principalmente durante os séculos XVIII e XIX, chegando sua população a menos de 10 mil pessoas e ainda com parte da área urbana em ruínas. A comunidade judia local, destruída pelos cruzados e quase inexistente no século XIII, foi acrescida de imigrantes piedosos procedentes de muitos países, especialmente após a expulsão dos judeus da Espanha em 1492, por ordem dos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Mas o crescimento da população judia em Jerusalém era limitado artificialmente pelo governo. Em 1625, os judeus foram brutalmente despojados de seus bens pelo pachá local, Muhammad ibn Faruq. No século XIX, com o aumento da influência europeia no Oriente e o influxo da imigração judia, a Cidade Santa renasceu. Sua população judia subiu de 3 mil em 1838 para 50 mil em 1910. A partir de 1855, novos bairros foram construídos fora das muralhas da Cidade Velha, graças à ação pioneira de Sir Moses Montefiore. Na década de 1880, Jerusalém foi ligada a Jafá por uma estrada de ferro. Em 1898, o imperador alemão Guilherme II visitou a cidade, atravessando a muralha por uma abertura feita em sua honra perto da porta de Jaffa. Nessa ocasião, foi saudado por Herzl em nome da organização sionista. Israel e o mandato britânico. A Primeira Guerra Mundial interrompeu o desenvolvimento de Jerusalém, que teve sua população reduzida a 50 mil pessoas, judeus e não judeus. Em dezembro de 1917, as tropas do general Allenby do exército britânico
ocupam a cidade, pondo assim um ponto final ao longo e tenebroso domínio otomano. Os britânicos, no período do seu mandato, trouxeram um rápido crescimento, resultante em particular da imigração judia. Em 1946, a população chegava a 165 mil habitantes, dos quais 100 mil eram judeus. A cidade expandiu-se e a Universidade Hebraica foi construída no Monte Scopus. Entretanto, a situação política durante o mandato britânico não foi muito favorável aos judeus. Estes sofreram muitas baixas durante os motins árabes de 1922, 1929 e de 1936 a 1939, mas foram geralmente seguidos de novos impulsos de construção e consolidação. De 1945 a 1947, a resistência judaica ao governo mandatário resultou na danificação de muitos edifícios e na criação de diversas zonas de segurança fora dos muros da cidade. Nasce o Estado Judeu. Finalmente, a 29 de novembro de 1947, a ONU, Organização das Nações Unidas, aprovou a Resolução de Partilha da Palestina, que resultou na criação do Estado de Israel. Esta resolução recomendou a internacionalização de Jerusalém, acreditando ser esta a melhor forma para preservar os lugares santos, e reconheceu como limites da Cidade Santa a municipalidade de Jerusalém, as aldeias e cidades adjacentes, das quais a situada mais a leste é a de Abu-Di, a mais ao sul, Belém, a mais a oeste, Ei-Karim, e a mais ao norte, Jufat. Entretanto, os levantes árabes, que logo assumiram proporções de verdadeira guerra regular entre a Haganá e os árabes, puseram fim ao esquema de internacionalização de uma parte de Jerusalém. A luta durou de dezembro de 1947 a julho de 1948, quando o distrito judeu, na Cidade Velha, teve de ser evacuado e destruído. Por outro lado, toda a cidade nova caiu nas mãos dos judeus, exceção dos distritos árabes ao norte das muralhas. Os árabes tudo fizeram para ocupar essa área, mas foram frustrados pelo heroísmo da população e pela abertura da estrada de Burma, que restabeleceu a ligação entre a Jerusalém judaica e a costa. A 14 de maio de 1948, no mesmo dia em que Israel proclamava sua independência, a Organização das Nações Unidas, a ONU, através da Resolução 186-S2, aprovou o envio ao Oriente Médio de um mediador com o objetivo de procurar uma solução pacífica para a situação da Palestina em geral e de Jerusalém em particular. Eleito, o conde Folke Bernadotte manteve ele consultas entre as duas partes até 15 de junho de 1948, quando elaborou sua proposta. Com base numa íntima análise da questão e de ideias que surgiram durante as conversações, eu apresentei às partes 3 cartas, estabelecendo detalhadamente as minhas sugestões para um possível fim pacífico da futura situação dos palestinos. Estas sugestões eram as seguintes: 1. A Palestina, tal como fora definida no mandato britânico em 1922, isto é, incluindo a Transjordânia, deve formar uma união binacional, o Estado árabe e outro judeu. Os limites entre ambos os estados devem ser definidos através de negociações com a ajuda de um mediador. Respondendo às sugestões acima,
o ministro das Relações Exteriores do governo provisório de Israel, Moshe Chertok, disse que tais propostas eram desastrosas para seu país e as rejeitou inteiramente. No dia seguinte, 6 de julho de 1948, Bernadotte afirma: Jerusalém acha-se no coração do território que, em qualquer partilha da Palestina, deve ser árabe. Tentar isolar Jerusalém do território que a rodeia apresenta enormes dificuldades. As condições peculiares de Jerusalém, sua grande comunidade judaica e sua associação religiosa merecem consideração especial, e o caminho para o debate dessas questões será aberto. Nas minhas sugestões, nunca falei de nenhum domínio árabe sobre os interesses judeus ou cristãos. Embora reconheça plenamente a importância de Jerusalém para a comunidade judaica, devo dizer que nunca Jerusalém foi vista como parte do Estado judeu. Neste sentido, a cidade de Jerusalém fica fora da Constituição e dos limites do Estado judeu. Apesar dos protestos árabes, Israel transferiu, em 1949, o governo e a Knesset, parlamento, para Jerusalém. Deus cumpre sua promessa. Como consequência da tragédia dos judeus na Segunda Guerra Mundial, nasce o Estado de Israel em 14 de maio de 1948, resultado da resolução da ONU de 29 de novembro de 1947. Os árabes atacam no mesmo dia da saída dos ingleses, mas são derrotados. Desde então, o Oriente Médio se torna palco de grandes guerras como as de 1956, 1967 e 1973, e a invasão do Líbano por Israel em 1982. Esta última, que teve o propósito de expulsar os terroristas palestinos do sul do Líbano, de onde atacavam cidades da Galileia, provocou um isolamento maior de Israel no plano internacional, isolamento que, segundo a Bíblia, há de acentuar-se mais e mais até a maior batalha da história, a do Armagedon. Nas principais guerras israelenses, destacou-se o general Moshe Dayan. Engajado no exército da Haganá, ainda durante o mandato britânico, foi adjunto do famoso capitão inglês Wingate. Participou como coronel da Guerra da Independência em 1948. General em 1953, exerceu a chefia do Estado-Maior do Exército de Israel até 1958 e dirigiu a campanha contra o Egito em 1956. Ministro da Agricultura de 1959 a 1961. Em 1967, às vésperas da Guerra dos 6 Dias, foi nomeado ministro da Defesa e tornou-se um herói nacional em virtude da esmagadora vitória israelense obtida em todas as frentes de combate. Foi ainda a figura de destaque na Guerra de Yom Kippur, em 1973, e sua influência na política de seu país sempre foi muito forte. Faleceu em 1981. Apesar de ser considerado em todo o mundo como um dos mais brilhantes comandantes militares, Dayan teve de admitir que suas espetaculares vitórias não foram obtidas somente pelo fato de Israel possuir uma das melhores forças armadas do mundo. A Bíblia Sagrada dá a resposta em Amós 9:15. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. A permanência de Israel na Palestina é um milagre de Deus, uma prova da infalibilidade da profecia bíblica e um eloquente sinal dos tempos. Quando terminarão os tempos dos gentios? Tem sido meu propósito neste estudo acompanhar o povo de Israel, especialmente sua terra, durante o período denominado nas Escrituras de tempos dos gentios. Este período, no seu sentido mais abrangente, corresponde aos governos mundiais dos gentios, de acordo com a
A estátua profética vista por Nabucodonosor e Daniel, culminando com a pedra que foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. O ano 605 a.C., quando o rei da Babilônia subjugou Judá, deve ser assim o ponto de partida desses tempos que durarão até a conversão final de Israel por ocasião da grande tribulação. Neles estão contidos vários outros períodos, tais como as 70 semanas de Daniel, a dispensação da igreja e a dominação estrangeira sobre Jerusalém, que seria pisada pelos gentios, o que começou a ocorrer no ano 70 d.C. e, em certo sentido, ainda ocorre. Haja vista a mesquita de Omar, instalada no sagrado lugar dos templos de Salomão, Zorobabel e Herodes. O leitor está convidado a prosseguir no estudo da nação israelita e da igreja à luz de Daniel e do Apocalipse através dos meus livros, As Visões Proféticas de Daniel e Deus Revela o Futuro. No primeiro são analisados os acontecimentos que envolvem os judeus desde as conquistas de Nabucodonosor até o início da era cristã. No segundo apresento um desfecho escatológico abrangendo a invasão da Palestina pela Rússia e seus aliados, a comunidade europeia, a última semana profética de Daniel, o anticristo, o falso profeta, o milênio e etc. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.